Vamos hoje falar de um novo telescópio, de um novo instrumento de conhecimento do universo que tem, neste caso, uma característica muito particular, porque tem uma assinatura Made in Portugal. Vamos falar do POET, que, antes de mais, não sei se foi coincidência ou se houve aqui algum trabalho de designação do nome, professor, mas é um nome muito bonito. Se é que há poesia na ciência, eu acho que também há. Este POET também nos remete para esse momento de poesia. Mas, enfim, estas iniciais têm outra característica e outra indicação mais científica que já vamos conhecer. Professor, talvez começasse mesmo por aqui. Pela história deste POET, deste telescópio, deste projeto, como é que começa esta história que agora está a fazer o seu caminho de uma forma tão fascinante, e já lá iremos aos pormenores? Ora bem, o POET nasceu de alguma forma da necessidade de compreendermos as estrelas quando queremos encontrar planetas à volta de outras estrelas. As estrelas têm fenómenos físicos na sua superfície que são muito complexos e difíceis de compreender, mas esses fenómenos físicos causam um certo, nós chamamos ruído, nos dados que nós obtemos quando andamos à procura de planetas à volta de outras estrelas, planetas extrasolares. E em particular quando queremos procurar planetas realmente pequeninos, como a Terra, orbitar outras estrelas parecidas com o Sol, deparamos com essa fonte de ruído estelar que nos dificulta a detecção e a caracterização dos planetas. E, portanto, a ideia que está por trás do POET é dizer o Sol é uma estrela, como as outras, portanto, vamos olhar para o Sol e tentar perceber, então, que fenómenos físicos são esses, que sinais ou que ruído é que esses fenómenos físicos produzem, e então tentar, usando o Sol, aprender para... No limite, enfim, no final da linha, tentar encontrar planetas à volta de outras estrelas. E o facto de o Sol estar aqui mesmo ao lado não implica que a intensidade de luz, a intensidade de energia que é recebida neste telescópio, não implica que essas observações não possam ser aplicadas da maneira correta noutras estrelas? Esta proximidade do Sol não invalida essa utilização de saber para estrelas muito mais distantes? Na verdade, antes pelo contrário. Portanto, o Sol é a única estrela para a qual nós podemos ver o disco do Sol. Não é? Nós podemos identificar os diferentes fenómenos que estão lá a ocorrer. E, portanto, é a única estrela para a qual nós podemos fazer o tipo de estudos que precisamos de fazer para compreender o que está a acontecer nas outras estrelas quando nós observamos o céu à noite. E, portanto, por um lado, sim, o Sol é muito brilhante e, portanto, isso significa o quê? Que nós não podemos apontar um telescópio muito grande para o Sol, porque a quantidade de luz seria, enfim, complicada de gerir, mas, por outro lado, é, de facto, a estrela para a qual nós podemos fazer os estudos de detalhe que nos permitem compreender, então, os tais fenómenos físicos que ocorrem em todas as outras estrelas. Como eu disse no início da nossa conversa, este instrumento, o POET, este telescópio, é uma criação portuguesa, uma ideia portuguesa de algum modo, embora também tenha visto por aí que há aqui alguma parte que não será necessariamente toda portuguesa, mas enfim, podemos dizer que é um instrumento português. Era uma ideia que outros investigadores um pouco por todo o lado já perseguiam, a criação de um instrumento com estas características, ou como é que acontece que Portugal, de repente, e neste caso do Instituto de Astrofísica, aparece aqui na linha da frente na criação deste instrumento? Ora bem, este problema como eu disse há pouco, o ruído causado pelas estrelas é um problema que está a ser abordado por várias equipes por esse mundo fora. Aquilo que é inovador no POET é de facto a abordagem, porque de facto não existe, ou não existia até agora, nenhum telescópio capaz de fazer as observações que o POET vai fazer, e essa foi de alguma forma a nova ideia que nós tivemos aqui no Instituto, que foi desenvolver um instrumento que permitisse fazer essas observações que nunca ninguém tinha feito antes. E a razão é que, enfim, existem telescópios que observam o Sol regularmente, existe toda uma comunidade que faz aquilo que se chama astrofísica solar, estudo ao Sol, mas os telescópios que são utilizados não têm acoplados a ele um espectrógrafo
um espectrógrafo é um instrumento que faz, no fundo, faz uns espectros das estrelas, ou seja, faz um arco-íris das estrelas ou dos objetos celestes que quisermos observar. Portanto, não existe nenhum telescópio solar, ou não existia até agora, um telescópio solar que tivesse acoplado a ele um espectrógrafo semelhante àqueles espectrógrafos que são usados na procura e estudo de exoplanetas. E, portanto, a ideia inovadora do POAT foi juntar as duas coisas. Então, o que é que nós fizemos? Portanto, nós sabíamos que existia um espectrógrafo que é o melhor espectrógrafo do mundo na procura de exoplanetas, que se chama Expresso, que está no Observatório de Paranal, no ESO, no deserto do Atacama. E este espectrógrafo está ligado, tradicionalmente, aos telescópios de 8 metros que são usados para a astronomia de noite. Não é? Ora, é impensável nós apontarmos um telescópio de 8 metros para o Sol, sobretudo aqueles telescópios não estão adaptados para fazer astronomia solar. E, portanto, o que é que nós pensámos? Vamos construir um pequeno telescópio que, através de um conjunto de fibras ópticas, ligará ao Expresso. E, portanto, permite-nos apontar para o Sol e obter espectros com o Expresso, com o tal espectrógrafo, que são espectros semelhantes àqueles que são obtidos quando nós andamos à procura ou a estudar planetas à volta de outras estrelas. Antes que me esqueça, abrindo um parênteses, este POAT são as iniciais de Paranal Solar Express Telescope, é assim? Exatamente. Não sei se foi coincidência ou não, mas aqui a indicação para poeta acabou por ser muito, muito interessante. Eu acho sempre que a ciência também é uma certa forma de poesia, e portanto isso de alguma forma inspirou-nos. E depois o nome tem uma outra componente que está um bocadinho mais escondida, mas escondida e não tanto, que é o PO, é de Portugal também. Sim. E portanto é também de alguma forma uma homenagem à ciência portuguesa. E há aqui outra questão também que me pareceu interessante, coincidência ou não. A primeira observação vem no dia 1 de Abril, quando Artemis partia em direção à Lua. Se bem vi, há aqui uma coincidência de datas também muito curiosa. Em primeiro lugar, não é mentira, portanto foi mesmo no dia 1 de Abril. Mas há um detalhe importante, é que nós fomos primeiros do que o Artemis. Portanto, Sim, conseguimos a primeira luz antes do lançamento. Muito bem. O conhecimento público é que foi no dia 1, mais ou menos. Então. Exatamente. E já que utilizou essa expressão, que aliás também foi divulgada, a primeira luz, de que é que se está a falar exatamente? A primeira luz é um termo que os astrónomos usam quando um dado instrumento ou um dado telescópio aponta pela primeira vez para um objeto celeste e obtém a luz dele. É apenas um termo, enfim, é no fundo a inauguração do telescópio do ponto de vista técnico, ou seja, pela primeira vez apontou-se e recolheu-se a luz, neste caso a luz do Sol, usando o POAT. Voltando também a uma ideia, uma explicação que já nos deu a propósito deste conhecimento da luz do Sol e detalhes de como o Sol funciona, entre aspas, para podermos olhar estrelas mais distantes e perceber os planetas que passam na frente delas. O que é que exatamente o Sol pode trazer pode acrescentar a essa informação sobre outras estrelas? O brilho, a intensidade, outro tipo de radiações? O que é que se espera com este POAT como aumento desse conhecimento para a detecção de outros planetas? Ora bem, muita da procura e estudo de exoplanetas é feito não usando o brilho das estrelas, mas usando os espectros das estrelas. E o que acontece é que os vários fenómenos físicos que ocorrem na superfície de uma estrela como o Sol, eles vão distorcer o espectro. Portanto, o espectro, nós enfim, quando olhamos para o Sol, enfim, não devemos nunca olhar para o Sol sem um instrumento adequado, porque podemos ficar cegos, mas se observarmos o Sol, nós vemos que o Sol tem, por exemplo, manchas escuras, ou tem outras regiões mais brilhantes. Enfim, o Sol não é uma bola uniforme, não é uma esfera uniforme. E cada uma destas regiões, ela vai, na verdade, distorcer ligeiramente os espectros da nossa estrela. E é esse género de distorções que nós vamos medir. Portanto, não é o brilho diretamente, mas é a forma do espectro, como é que as riscas espectrais, que são produzidas pelos diferentes elementos químicos que existem na atmosfera da nossa estrela, elas vão ser distorcidas, e é essa distorção que nos vai produzir o tal ruído
nos dados que nós queremos analisar. Portanto, há essa questão da distorção, que poderá ser compreendida de uma forma mais precisa, não é? Mas voltando até em jeito de uma pequena provocação, mas as estrelas não são todas iguais. Aquilo que vamos aprender com o nosso Sol pode ser transferível facilmente para a observação de planetas à volta de outra estrela? É verdade, as estrelas não são todas iguais, mas há uma boa parte das estrelas que são fisicamente parecidas com o nosso Sim. Sol. E em particular há uma série de objetos, enfim, de missões espaciais e instrumentação futura que têm como objetivo procurar planetas à volta de estrelas parecidas com o Sol. E procurar planetas parecidos com a Terra. Parecidos com a Terra, enfim, é um termo muito claro. genérico, mas... Claro. E, portanto, para esses projetos, perceber o ruído causado pelas estrelas é fundamental. E, portanto, de alguma forma, nesse sentido, o POET é uma espécie de passo intermédio para conseguirmos depois analisar os dados em condições e conseguimos, de facto, encontrar e caracterizar os tais planetas parecidos com a Terra a orbitar estrelas parecidas com o Sol. A instalação deste telescópio do POET no Paranal deveu-se a quê? O que é que traz aqui como justificação? Por um lado, imagino eu, porque já há uma colaboração grande, nomeadamente com o Observatório, não é? Já havia outra instrumentação, era um território que de algum modo vocês conheciam, mas tem também a ver com as características próprias que o deserto do Atacama permite, imagino eu, não é? Ora bem, a razão principal para ir para o Observatório de Paranal é que é em Paranal que está o melhor espectrógrafo do mundo. E, portanto, que é o Expresso, como eu mencionei há pouco. Sim. E, portanto, o ideal era, de facto, fazermos observações com o Expresso. E, portanto, como nós não podemos pegar no Expresso e tirá-lo de lá, o que nós tínhamos que fazer era pôr um telescópio ao pé do Expresso. E foi isso, no fundo, que nós fizemos. Essa foi a motivação principal. Agora, o Observatório de Paranal, que está, de facto, num local excepcional para fazer astronomia, estamos a falar das montanhas dos Andes, no deserto do Atacama. Portanto, um deserto significa que a maior parte do tempo o céu está limpo, e, por outro lado, estamos em altitude e, portanto, livramos de uma parte da atmosfera da Terra e permite fazer observações mais precisas. E, portanto, no fundo aqui vamos acabar por pôr um telescópio que observa o Sol no melhor observatório do mundo e, portanto, estamos e onde está também, como eu disse, o melhor espectrógrafo do mundo para fazer este género de estudos e, portanto, temos o sítio ideal. Há pouco acho que já referiu isso, isso está também no comunicado que foi divulgado. Há observações durante o dia com o POET e há observações durante a noite com o VLT. Como é que as observações da noite ou durante a noite se juntam aqui ao trabalho do POET? Não há uma ligação direta, ou seja, no fundo, sim, o que nós temos é um espectrógrafo, um instrumento científico que durante a noite é utilizado para, enfim, entre outras coisas, estudar e caracterizar planetas a orbitar outras estrelas, portanto observa estrelas, e durante o dia, enfim, os telescópios do VLT não operam durante o dia, não vamos ver estrelas durante o dia e vamos maximizar a utilização do espectrógrafo observando o Sol com o POET durante o dia. Portanto, há aqui uma complementaridade, sim, e uma otimização, no fundo, do instrumento. Depois daquela primeira luz, do dia 1, qual é o ponto de situação nesta altura? Que outras observações já foram feitas? Que outros dados estão a ser recolhidos? E quando é que se espera que esta informação comece a vir, como se diz noutros campos, em velocidade de cruzeiro e a começar a ser tratada? Ora bem... Portanto, nós tivemos a primeira luz no dia 1, entretanto tivemos que fazer uma série de ajustes no instrumento, e desde a semana passada que nós estamos a recolher dados para perceber como é que o instrumento está a funcionar. Portanto, como é que o POET funciona, como é que, enfim, são dados no fundo de preparação. Ainda não estamos a recolher dados com o objetivo de fazer a ciência. Nós esperamos, eventualmente, daqui a 1 ou 2 semanas, fechar, no fundo, esta fase de testes e aí começar, então, a executar o programa científico, aquilo que nós queremos observar para fazer a ciência que nos propusemos. Uma grande equipa do Instituto de Astrofísica mudou-se, viajou de armas e bagagens para o local de instalação.
Houve também aqui, gostava eu de saber, algum trabalho de conhecimento da vossa parte e de experiência da vossa parte de montagem deste tipo de equipamentos. Sim, de facto a equipe tem bastante experiência já. Aliás, nós fizemos parte do consórcio que desenvolveu o espectrógrafo expresso em si, e portanto já tínhamos tido muita experiência ao nível e temos não só ao nível do expresso, mas também de outros instrumentos, ao nível de desenvolvimento de instrumentação para a astronomia, tanto para instrumentação que está aqui na Terra, acoplada a telescópios, como também instrumentação ligada a missões espaciais, e tanto da parte do hardware, portanto do instrumento físico, como também do desenvolvimento do software que está por trás e que controla o telescópio, que é capaz de analisar os dados que de lá saem. E, portanto, nesse aspecto não foi uma novidade. Aquilo que eu diria que foi uma novidade e foi um desafio é que o POET foi, de alguma forma, o primeiro instrumento em que a responsabilidade era apenas da equipe do Instituto. Sim, sim. E, portanto, é um instrumento 100% português em termos de ideia, em termos de conceito, em termos de desenvolvimento. E depois em termos de instalação também. Este 100% português implica, obviamente, na primeira linha do projeto o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, mas envolveu outras empresas em Portugal. Que outras empresas podemos registar aqui na construção deste instrumento do POET? Portanto, o telescópio em si foi comprado a uma empresa italiana. Em Portugal não existe a capacidade para construir, enfim, o telescópio, não é? Aquilo que nós fizemos foi, enfim, comprámos o telescópio e depois tivemos que desenvolver toda a componente que pega na luz que sai do telescópio e a leva para o expresso, para o espectrógrafo. E, portanto, essa componente, sim, foi construída na indústria portuguesa, em particular componentes de mecânica de precisão, pronto, mas isto é como tudo, sim. Não é? Compram-se as várias peças, encomendam-se aquelas que não existem no mercado e monta-se o Lego, não é? No fundo é isso. Imagino que futuramente, ou não sei se isso já está a acontecer, a vossa equipa estará a divulgar e a comunicar as informações que forem recebendo, as observações que vão fazendo da nossa estrela, do Sol e dos dados que aí estão, mas também falará do POET. Pode ser assunto de conversa também para outros elementos da comunidade científica apresentar este projeto. Sim, o próprio, portanto, nós vamos certamente ter muitos resultados científicos interessantes que vão ser, enfim, comunicados e discutidos, né, junto com a comunidade internacional, mas o próprio projeto em si, o próprio conceito de instrumento, é algo que já está a despertar as atenções. Aliás, já há um ano atrás, nós tivemos uma equipe norte-americana que veio ter connosco e disse: é muito interessante, de facto, nós estamos a pensar fazer algo parecido. E, portanto, as ideias, claro, obviamente, na comunidade científica são para partilhar, mas, de facto, o POET já despertou a atenção de vários grupos. Alguém estava a pensar, mas neste caso Portugal chegou primeiro e concretizou primeiro a ideia. Só uma nota, porque também não queria perder esta área, porque me parece importante, e há pouco o professor Nuno Cardoso Santos referiu isso. O controle da observação, o controle do telescópio é feito a partir de Portugal. Não é necessário que vocês façam uma estadia prolongada junto ao telescópio. E isso tem a ver também com aquele software que referiu há pouco, é um software também, de algum modo, novo para receber dados e tratá-los, ou também de controle do próprio telescópio? É um software que permite-nos controlar o telescópio, obter os dados e depois analisar os dados. Sim. E, portanto, todo esse pacote de software foi desenvolvido inteiramente aqui no Instituto. Portanto, é mais uma componente. E esse controle pode ser feito, nomeadamente, a partir aí do Porto, não é? Exatamente, portanto nós observamos tudo de forma remota, por várias razões. Enfim, as duas principais são uma questão de custos, porque claro, custos, não só custos financeiros, mas também custos humanos. Ter que ter sempre alguém no Chile a observar era algo muito pesado. E por outro lado também por questões quase ecológicas, não é? Porque quanto menos viagens fizermos ao Chile, menos emissão de CO2 fazemos também, e portanto há aqui
todo um balanço que é importante. Se bem que essas viagens, por outras conversas que tenho aqui tido com colegas seus, são sempre fascinantes, nomeadamente todos me referem a isso por causa, mesmo sem telescópios e instrumentos de observação, por causa do céu que vocês têm sobre as vossas cabeças. Parece-me, já me disseram várias vezes que é um espetáculo inesquecível, não é? Vale a pena lá ir, e acho que toda a gente deve ter a oportunidade de lá ir, enfim, todos os astrónomos, vamos dizer. Mas, enfim, tudo o que é demais é moléstia, como se costuma dizer, não é? Portanto, quando se está lá demasiado tempo, também a dada altura se tem vontade de voltar para casa. Claro, muito bem. Nuno Cardoso Santos, quando é que poderemos ter mais notícias dessas observações, dos dados que vão recolher? Poderemos esperar ainda este ano muitas novas informações sobre a nossa estrela, sobre o Sol, a partir daqui das observações do POET? É sempre difícil prever, calendarizar as coisas, sim. A ciência, enfim, está-nos sempre a dar surpresas, não é? Mas o que nós pensamos é que nos próximos 2, 3 meses já teremos provavelmente um conjunto de dados que nos permite já tirar algo de novo, aprender coisas novas. Depois, obviamente, que há aqui uma questão enfim, de timings científicos, não é? Nós temos que analisar os dados, as coisas demoram o seu tempo, mas certamente que durante este ano teremos alguns primeiros resultados importantes a sair das nossas observações. Estes primeiros dados sobre o Sol, e depois há um segundo momento, digamos assim, que é a aplicação destes dados na pesquisa de mais exoplanetas. Sim, esse é um passo que vai para além, no fundo, do POET, não é? Sim, claro. E que será feito por depois nós. Vocês entregam o vosso trabalho, digamos assim, a quem andar aí à procura, aos caçadores de exoplanetas. Sim, que somos também nós, não é? São portanto, também vocês, eu sei. Exato, eu sei. Portanto, vamos, como disse, vamos entregar um pouco o nosso trabalho à comunidade científica. Mas a ideia é dar prioridade ao Instituto de Astrofísica ou fechar mesmo esta informação dentro junto dos pesquisadores do Instituto de Astrofísica? Ou vai ficar uma informação aberta de algum modo? Não, a informação será no final aberta, porque a ciência tem que ser feita assim. Nós não podemos esconder informação, porque, quer dizer, nós nem teríamos nós a capacidade para depois fazer todo o trabalho que vem a seguir, não é? E, portanto, aqui, no fundo, o pacto que existe na ciência é que nós vamos fazer ciência aberta, e depois a comunidade fará o melhor que pode. E só assim também é que teríamos o reconhecimento do trabalho feito pelo POET, não é? Imagino que sim. A notícia saiu com comunicação do Instituto de Astrofísica ou foi publicada a notícia, enfim, há alguma publicação associada a esta instalação e ao início do funcionamento do POET em alguma revista de especialidade ou não? Fica apenas como... não é apenas, de trabalho do Instituto de Astrofísica e de divulgação à comunidade? Não, para já o que existe é um comunicado com a notícia, mas nós vamos certamente preparar um artigo científico em que apresentamos o telescópio. Já existem alguns artigos, mas não existe nenhum artigo que faça a soma e que mostre o potencial, enfim, do instrumento. Agora que ele está a funcionar, temos a possibilidade de, no fundo, recolher um conjunto de dados para demonstrar o potencial do POET, e nessa altura faremos um artigo científico para demonstrar isso. Continuação de bom trabalho, Nuno Cardoso Santos. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, eu.